Olá, boa noite, chegamos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Contra o Tempo, edição desta sexta-feira, olha, que calor, sexta-feira, 24 de janeiro de 2025, estamos chegando praticamente, a próxima semana é a última semana já do primeiro mês do ano, como corre o tempo, né? Mas graças a Deus estamos firmes e fortes. Mais um fim de semana que se avizinha e este calor persiste. O calor, pode não estar o sol que está, mas o mormaço pega e pega bastante. Tanto que eu estou até fazendo um programa de camiseta, porque dificilmente tá para usar os trajes sociais, viu? Coisa difícil. Mas vamos lá, firmes e fortes, graças a Deus, para mais uma sexta-feira, aqui pela TV Serra do Mar, canal 40.1, pelo sistema aberto de televisão. Vou dar uma procura para toda a região da Baixada Santista pela sintonia 40.1. Pelo canal fechado, pela Claro TV, canal 12. Você nos acompanha por todo o território da Baixada Santista, por todo o universo. O universo forcei, né? Mas por todo o mundo, o que já é bastante coisa. QR Code que está aqui na tela, você escaneia com o teu smartphone ou vai lá na barra de procuras do próprio YouTube, você digita Contra o Tempo _online, se inscreve, curte, compartilha, like, joinha, nos ajude a aumentar o nosso engajamento, chegar cada vez a mais lares e corações. Além de tudo, nessa parceria nossa com a WorldCom, já aumentamos bem o nosso número de inscritos, sejam todos muito bem-vindos, continue chamando os amigos, dando like. Esse canal se torna relevante e aí é recomendado para mais pessoas, se torna relevante para quem procura o assunto política. E aí também, você se inscrevendo, acione o sininho, você vai receber a notificação sempre às 21 horas, às segundas, quartas e sextas, quando nós iniciarmos aqui pela TV Serra do Mar, também inicia-se de maneira simultânea pelo nosso canal lá do YouTube, tá bom? Nessa edição dessa sexta-feira, está sempre ele conosco, disposto a cumprir o desafio contra o tempo, sendo conciso e objetivo. Deu cano no aniversário da cidade, já estamos fazendo a denúncia, protocolada em 3 vias, uma advertência ao senhor presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Dr. Paulo Eduardo Costa, que nos abandonou no programa onde homenageamos a primeira cidade. Mas eu, benevolente que sou, vou conceder a Paulo Eduardo Costa para que possa homenagear, mesmo que tardiamente, a cidade da qual ele dirige o centro histórico. E aí ele conta um pouquinho da história de São Vicente, pouquinha coisa, bem rapidinho, uma introdução, e homenageia a primeira cidade de São Vicente. Boa noite, Paulo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, querido amigo Rodrigo. Boa noite à nossa equipe da WorldCom. Boa noite ao nosso querido Luiz Henrique Andrade. Boa noite aos nossos telespectadores especialmente. Mas há uma justificativa. Na quarta passada, eu fui a São Paulo numa reunião no Edifício Itália, mais precisamente no escritório, depois no Terraço Itália, no famoso restaurante, onde nós reunimos os presidentes de institutos históricos e geográficos. Então, estava lá, por exemplo, o João Tomás Amaral, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, estava lá o Elson Dias Sterck, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Praia Grande, e eu não poderia deixar de estar lá representando a primeira cidade, a primeira vila, mesmo no dia dos seus 493 anos. Peraí, só um minuto. Sim. Nós vamos saber, de acordo com a voz popular, se o senhor foi perdoado, se a justificativa está aceita ou não. Atenção, Luiz Henrique Menezes. Não, Luiz Henrique Andrade. Ele não é parente da Glória Menezes, hein? Andrade. É verdade. Luiz Henrique Andrade, entra aí. Pode falar, Rodrigo. Então, muito bem, dê boa noite ao público primeiro. Boa noite. Boa noite a todos os nossos telespectadores e web espectadores. Olha, não sei se essa desculpa é muito válida. Não sei é cima do muro, né? Aqui ninguém é mureteiro. De polegar para cima ou polegar para baixo. Polegar para baixo, ele fica congelado quase o primeiro bloco, assim, dessa maneira. Olha,
Eu falei e aconteceu, vocês viram? Você fala em congelamento, a coisa... Ó, se for de Jesus que fique, se não for que se vá, hein? Eu falei na hora, congelou. Olha, eu achei que o Luizinho tinha se superado, mas não. Foi a natureza que fez isso mesmo. Então, o Luiz Henrique, não seja mureteiro. Polegar para cima ou polegar para baixo. A justificativa de Paulo Eduardo Costa está aceita ou não? Não. Não está aceita. Não está aceita. Olha, os condes mandam cortar a cabeça. Cortem-lhes a cabeça, então, ó. Então, como não tem... Como não tem chance da gente cortar a sua cabeça, corte o ponto do conde. Ele não recebe por quarta-feira. E vai descontar o fim de semana. E vai ficar sem falar agora. E vai ficar sem falar também. Brincadeira. Paulo, na próxima, vou fazer que nem no tempo de colégio. Só entra com o bilhete da mãe, tá? Olha, não vou ter como. Mamãe morreu faz mais de 30 anos. Então não tem como. É que nem aquela história que o cara fala assim: faça o fiado desde que você venha com a sua tataravó e ela presencialmente. Olha, a mamãe não vai ter jeito mesmo. Faleceu em 82, então não tem mais jeito, não tem. Só se vier o espírito dela, tadinha, mas tá tranquilo. Muito bem. Luiz Henrique já deu boa noite. Paulo já deu. Vai, Paulo, conta um pouquinho da história de São Vicente. Faça homenagem a São Vicente, vai. A gente que entende de política e discute política aqui tá falando exatamente da primeira. Fecha eu, Luizinho. Tá vendo que ele tá falando sozinho? Fecha eu. Deixa ele falar. E na verdade, a primeira cidade, verdadeiramente, ela foi nominada como São Vicente já... Só um minuto, desculpe. Eu detesto chamar atenção. Luiz, quando eu falo fechar, não é o meu microfone. Deixa só ele na tela. Ó, vou fechar minha janela aqui, ó. Vamos lá. Pronto. Então tranquilo. Vamos lá. São Vicente é conhecida por São Vicente desde 1502, 2 anos depois do descobrimento do Brasil. Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio, o cara que criou as Américas, por isso chama América do Norte, América Central, era um navegador genovês, agora discute-se dizendo que não era genovês, provavelmente português, que foi aprender a navegar em Gênova, por isso que diziam que era genovês. Mas, de qualquer maneira, eles vieram até aqui e nominaram esta ilha, onde está Santos e São Vicente, como Ilha de São Vicente. Isso em 22 de janeiro de 1502. 1516, Pero Capico aqui veio, encontrou já uma vilinha mais ou menos montada, mas a oficialidade mesmo veio em 1532 com Martim Afonso de Souza. Aí, de fato, fundou-se a primeira vila e em 26 de agosto de 1532 teve a primeira eleição das Américas, quando elegeu-se a primeira Câmara de Vereadores das Américas, que foi São Vicente. Daí essa importância tão grande para nossa São Vicente, né, para a grande São Vicente, que em 32 toda essa região era São Vicente. Não existia ainda Santos, não existia nada em nome de outra cidade, e a capitania depois acabou se estendendo até Mato Grosso, Goiás. Então a importância de São Vicente é grandiosa no que a gente chama democracia. Por isso que a gente está aqui discutindo política, justamente para prevalecer e fazer com que a democracia seja importante. 493 anos completou São Vicente nessa última quarta-feira. Amanhã é o dia de São Paulo, 471, e no domingo Santos com 479 anos. Todas cidades velhinhas, mas São Vicente ainda é a primeira cidade. Obrigado, Rodrigo, pela possibilidade de falar um pouquinho da minha cidade. A lição número 1 é a benevolência, tá bom? Muito obrigado, Paulo Eduardo Costa. Então tá certo. Esse era um programa sério, era um programa tão sério. O povo em casa deve estar dando risada, mas tudo bem. Hoje é véspera, hoje é no amor, hoje é véspera de fim de semana. Já estamos amanhã, já praticamente, já são 21 horas, 21 e pouco, 21h10, né? Já estamos já quase no sábado, então Paulo alegrou e felicitou a sua cidade. Ô Luizinho, vamos lá trazer o que interessa? Vamos trazer aí os temas de hoje.
Muito bem, tema número 1 será problema resolvido. Sabe aquela história de quando você diz assim, problema resolvido, mas com ironia. Contra a inflação, o ministro sugere, em vez da laranja, outra fruta. A gente vai contar um pouquinho mais. O tema número 2 será nova sede. O governo de São Paulo abre consulta pública sobre nova sede administrativa. Se transformar o que está no projeto, meus amigos, olha, vamos aguardar. E o tema número 3 será funcionários ameaçam greve no transporte público de Guarujá, caso a prefeitura não pague a dívida. Tá uma acusação do ex contra o atual. Vamos ver. Muito bem, já apresentados todo o nosso elenco aqui, apresentados os temas, então convido a vocês. Não saia daí. Quando nós voltarmos, aí sim, nós estaremos contra o tempo. Voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A beleza natural, a natureza à sua volta, mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus, mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é atônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Tem vidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos, clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos de volta. Programa Contra o Tempo, edição desta sexta-feira, 24 de janeiro de 2025, aqui pela TV Serra do Mar, para toda a região da Baixada Santista, canal 40.1, e também pelo sistema de TV a cabo, pela Claro TV, canal 12. Você quer nos acompanhar pelo mundo afora? Aqui, ó, QR Code aqui na barra da sua tela, escaneia com o seu smartphone, ou vai lá na barra de procuras e digita Contra o Tempo _online. Você se inscreve, curte, compartilha, like e joinha. E, além de se inscrever, acione o sininho e você recebe a notificação sempre às segundas, quartas e sextas, quando estamos aqui pela TV Serra do Mar. Estaremos sempre às segundas, quartas e sextas, sempre das 21 às 22. E aí, de maneira simultânea, nós iniciamos a nossa transmissão. Quando às 21 horas se inicia a transmissão pela TV Serra do Mar, às 21 horas também começamos a nossa transmissão também pelo nosso canal no YouTube, tá bom? Também curte, compartilha, dá o like, dá o joinha, para podermos chegar cada vez a mais lares e corações. Nessa edição dessa sexta-feira, pré-fim de semana, está com ele, sempre presente, nosso querido presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Muito bem, meu querido Luizinho, vamos começar o programa de hoje, porque assim, quanto mais rápido a gente for, mais rápido nós vamos pro fim de semana, né? Então bora lá, tema número 1. Muito bem, vamos lá, o tema número 1, problema resolvido. Manchete, contra a inflação, o ministro sugere, em vez de laranja, outra fruta. Em meio a discussões no governo sobre medidas para baratear o preço dos alimentos, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, sugeriu mudar a fruta que o consumidor vai adquirir para lidar, por exemplo, com a inflação da laranja.
Ao falar com jornalistas após a reunião com Lula, Rui Costa citou o exemplo da laranja para falar sobre os alimentos que estão caros no mercado externo quanto interno e ofereceu uma solução. O preço internacional está tão caro quanto aqui. O que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez de laranja, outra fruta. Não adianta baixar a alíquota, porque não tem produto lá fora para colocar aqui dentro, diz o ministro. O governo Lula está buscando formas para combater a inflação dos alimentos e o presidente reuniu alguns ministros nesta sexta-feira para discutir medidas capazes de reduzir os preços. O preço dos alimentos puxou a alta da inflação de 2024, que fechou o ano em 4,83% acima do limite da meta. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, descartou o que chamou de medidas heterodóxicas para conter o problema e disse que o governo acredita que a super safra dos produtos agrícolas, após um ano do clima prejudicial de 2024, ajudará a reduzir o preço para o consumidor. A redução da alíquota de importação de alimentos que estejam mais baratos no mercado internacional também é uma ação planejada. Muito bem. Meu querido Paulo Eduardo Costa, sabe aquela história? Me lembro uma história do Chaves que dizia assim, tinha um problema, aí ele falava assim, fazia o problema com maçãs e o menino respondia assim, eu não sei resolver o problema com maçãs, só com laranjas. Que isso aí é o contrário. A questão toda a ser enfrentada é a inflação e os preços praticados aqui, uma vez que o dólar está batendo nas alturas e o governo não consegue enfrentar a dolarização, a desvalorização da moeda e a inflação galopante. E aí, uma vez o Lula, em vez de sugerir que o brasileiro comesse fruta, comesse picanha, sugeriu a abobrinha. Vocês lembram disso? E aí, mais uma vez, em vez de combater o problema, ele cita que o problema é para trocar de fruta. Olha, tá complicado, hein, meu querido Paulo? Na verdade, a elevação do preço do dólar se deu no final do ano passado em função das multinacionais terem que fazer repasses às suas matrizes, naturalmente, e muito dólar saiu do mercado. E quando há escassez de dólar, o valor sobe. O dólar subiu no mundo inteiro. No Brasil foi um pouquinho além do normal por conta da inconsistência da política econômica do governo. Essas dívidas e essa super dívida de R$ 1 trilhão assusta qualquer investidor, porque a gente não sabe da capacidade que terá o governo de pagar essa dívida tão grandiosa. Até porque todos os bolsas estão cada vez maiores. A gente não vê diminuir o Bolsa Família, o Bolsa Escola, o Bolsa Gás, é bolsa para cima e para baixo. Agora, este ministro, evidentemente, foi muito infeliz no seu comentário. E me vem à memória, inclusive, uma parte da história muito curiosa, quando Maria Antonieta, rainha da França, instada pelo seu primeiro-ministro, dizendo, majestade, o povo não tem pão, ou seja, não teria nem pão para comer, e ela, da sua alucinação, gritou, dizendo, dê a eles brioches. É mais ou menos o que acaba acontecendo na política brasileira. Evidentemente, o que a gente não quer, ministro ou presidente, é que alguém dê uma sugestão tão estúpida como essa, né? Não use laranja, passe para tangerina, para mexerica, para o que seja, né? Para poncã. Não é isso que a gente quer. A gente quer que política econômica faça com que o poder de compra do brasileiro seja verdadeiramente poder de compra. O que a gente também não está aí com a inflação altíssima. A inflação prevista para um teto de 4,5% foi 4,7%, que ainda assim é metade do que tem nos Estados Unidos. Por isso que o Trump foi eleito, porque a política lá fez com que a inflação subisse para 9%, né? 9% ao ano, que é praticamente o dobro do que tem o Brasil. Mas o povo brasileiro, embora os índices oficiais digam que é 4 ponto alguma coisa, 4,7 que foi informado, a dificuldade está muito grande para quem vai ao supermercado. Eu costumo, às vezes, ir ao supermercado para comprar as minhas coisas que eu gosto, no meu cotidiano, queijos, essas coisas que a gente vai pessoalmente. E os preços estão subindo a todo tempo. Você não vê o preço parar de subir. Embora a inflação oficial tenha dito estar contida, aparentemente ela não está tão contida assim, porque os salários não estão aumentando na mesma proporção. Então, quando a gente ouve esses discursos, como eu ouvi anteontem, o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, dizendo que ele faz questão que os ministros façam que a comida chegue na mesa do povo, verdadeiramente não dá com os aumentos de salário que são muito pequenos, os aumentos das pensões pagas pelo INSS, que são muito pequenos, né? A quantidade de valor que está injetando no mercado, mesmo através dos bolsas, está gerando um consumo que está gerando a inflação. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita com urgência, porque senão eu vou indicar a mesma coisa que aconteceu com a Maria Antonieta. A Maria Antonieta, quando mandou o povo comer brioche, ela foi decapitada. Eles cortaram ela, naturalmente, tiraram a rainha Maria Antonieta, e aí o povo teve que se acostumar com uma nova forma de governo. Nós precisamos de eficácia, nós precisamos de eficiência, nós precisamos de ação contundente que não me mandem trocar pão por brioche ou laranja por tangerina. Aliás, tangerina até mais caro. Está na hora da gente começar a ter responsabilidade. O que nós pedimos, enquanto cidadãos brasileiros, e eu acho que o nosso telespectador deve concordar comigo, é que a gente tenha poder de compra. Hoje, infelizmente, embora os índices oficiais estejam normalizados, a gente percebe que alguma coisa está de errado, porque os preços da gôndola, lá do supermercado, não correspondem aos índices oficiais. A inflação está aí, sim, ela existe, e nós temos que nos acautelar para que ela não seja tão galopante que faça, assim como foi nos Estados Unidos, a derrubada de um presidente. Biden caiu, Trump subiu para controlar essa inflação. Aliás, os americanos nunca tinham tido 9% de inflação, que para eles é uma coisa escandalosa. Apenas um parênteses, eu me recordo que há muitos anos atrás, coisa de 30 ou 40 anos atrás, eu fui à Bolívia. E naquela época, na Bolívia, a inflação era 23.000% ao ano. Vocês conseguem imaginar que tragédia que era isso? E era uma época que não tinha cartão de crédito. Então, a conta de um restaurante simples era coisa de 23, 24, 25 milhões de pesos bolivianos. Eu me recordo de chegar num restaurante uma vez com uma bolsa, dessas bolsas de viagem, repleta de dinheiro para pagar um jantar para 5, 6 pessoas. Era uma situação absolutamente inusitada que ninguém mais quer que se repita. Aquela Bolívia do passado, graças a Deus, não existe. Esperemos que isso também não aconteça no Brasil, como também já aconteceu. Já tivemos inflação galopante contida pelo Plano Real do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Naquela época ele era ministro da Economia. Espero que a economia brasileira, no comando do Haddad, possa ter um pouquinho mais de zelo e cautela, porque o povo precisa comer, viu, presidente? Não é só ficar blefando e mandando trocar laranja por outra fruta. Eu só posso lamentar. É com você, Rodrigo. Imagina se a gente tiver que aplicar essa mesma equação trazida pelo ministro. Vamos começar a trocar o café pelo chá, vamos começar a trocar pela água, vamos diminuir altamente a nossa expectativa, a nossa perspectiva. Hoje você vai no supermercado, é aquela história de engana, né? O produto que você comprava antes, hoje ele vem na mesma embalagem, só que em quantidade menor, para justamente não perder aquele consumidor, né? Então, nós estamos fazendo de forma artificial, nós não, o governo tem feito de forma artificial o controle da inflação. Em vez de agir, como é que se age no mercado para contingenciar esse tipo de problema, ou conter essa inflação? É aquilo que o Paulo acabou de mencionar. Tem que reafirmar para todos os investidores o porquê trazer ao Brasil o seu dinheiro, o seu recurso, a indústria, a fábrica. O Brasil está se desindustrializando. A dificuldade da palavra é a mesma dificuldade que o governo tem de ação. Porque aqui nós pagamos impostos altíssimos. Todo o custo para você fazer a manutenção de um empregado não é aplicado nos outros países. Aqui a voz de um sindicato tem tanta interferência, nos outros países não tem tanto. Então a questão tributária é muito, muito aquém daquilo que nós precisamos para fazer com que o país volte a crescer. Não há nenhuma medida considerada exitosa apresentada por esse governo, porque quando se tinha o norte,
Aí a gente vê como é que são as questões de bravatas, né? No último programa nós trouxemos a história de quererem criar o crime contra as fake news, que seria um crime contra a ordem econômica, mas quando o PT era contrário a instalação do Plano Real, ninguém se lembra. Mas disso o governo Lula, e isso foi uma inteligência por parte dele à época, manter o mesmo pragmatismo trazido pelo Fernando Henrique. Né? Foi a época que ele melhor prosperou, foi quando se gerou uma expectativa de crédito muito grande. Depois as pessoas ficaram inadimplentes, mas tinha muita distribuição de oferta. Agora não, o governo não cria nada de novo, não traz nada de novo, aumenta a taxação, as blusinhas da Shein, as blusinhas compradas da China, tudo taxado. E aí quando se cria uma expectativa, depois se cria uma narrativa relacionada à questão do Pix, mas eles também não souberam como fazer, como oferecer em regra. Aí o brasileiro se depara com a realidade porque ele elege alguém para representá-lo, para tomar as medidas. Alguém que diz que vai consertar o país. E alguém que não toma nenhuma medida, não tem uma coisa que você destaque desse governo. Não tem uma coisa. Não tem nada, não tem um plano, não tem nada lançado. Nem o Minha Casa Minha Vida, nem o PAC, que antigamente era onde o PT se agarrava. Agora não se lançou nada. E o pior, não se reduziu o preço da máquina pública. Os caras continuam mantendo o mesmo número de ministérios, o mesmo número de cargos, e se for necessário aumentar o número de ministérios para acomodar os partidos de centro, para que eles se mantenham no poder, não tenha dúvida que eles vão fazer, de tão enfraquecidos que eles estão. Então afugenta o capital. Quem que vai investir? A pergunta foi muito clara que o Paulo deixou. Então não há medidas mitigatórias para de fato fazer com que a expectativa do brasileiro não se recaia apenas sobre expectativa. Nós vamos mudar, nós já baixamos o nosso padrão de vida. O brasileiro aceita passivamente muita coisa, um salário mínimo que rende muito pouco, que aumenta muito pouco, mas os impostos lá na casa do chapéu. E aí é tudo intrínseco ao custo do dólar, ao custo do petróleo, porque o Brasil tem apenas praticamente um modal que é utilizado, que é o rodoviário. E tudo está caro, a gasolina está caro, o diesel está caro, acaba se refletindo no preço da inflação. E aí, em vez deles enfrentarem com um plano objetivo, não, a culpa da economia era sempre do Banco Central, era do problema do Roberto Campos Neto. Entrou o Galípolo. E aí? Mudou? Agora o problema é a questão dos juros? É difícil. Vamos ver se os juros vão baixar para que eles possam continuar. Mas vê aí quanto a Petrobras tem gasto, quanto de déficit tem dado às máquinas estatais geridas por esse governo. É por isso que a expectativa é tão baixa. E aí é rir na cara do povo, né, seu Rui Costa? Rir na cara do povo dizer, em vez de laranja, comprem outra fruta. Coma caqui, coma jaca. Mas eles não deixam de comer do bom e do melhor. Pega as matérias que a gente traz aqui, dos caras fazendo requisição de moer chandon, de carne da boa, para fazer recepção para os outros. E nós temos que trocar a laranja. Como diria o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Vamos fazer o nosso intervalo? Não saia daí porque nós temos outros 2 temas daquele jeito que você gosta. Voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A beleza natural, a natureza à sua volta mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar.
Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é atônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos. Clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos de volta. Programa Contra o Tempo desta sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. Aqui pela TV Serra do Mar, canal 40.1, pelo sinal aberto. Pela TV a cabo, é o canal 12 da Claro TV. E você nos acompanha pelo mundo afora, pelo nosso canal lá no YouTube. Basta escanear o QR Code que o Luizinho vai colocar aqui, aí você escaneia com o teu smartphone, ou vai lá na barra de procuras e digita Contra o Tempo _online, se inscreve, curte, compartilha, like, joinha, nos ajude a aumentar o nosso engajamento. E inscrito, aciona o sininho, você recebe a notificação sempre às segundas, quartas e sextas, sempre das 21 às 22, quando nós iniciamos aqui pela TV Serra do Mar a transmissão, iniciamos também de maneira simultânea lá pelo nosso canal no YouTube, tá bom? Recebendo o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, meu querido amigo Paulo Eduardo Costa. Antes de passar para o tema número 2, porque os temas aqui são muito vivos, ô Paulo, nós estamos voltando tão no passado com esse negócio. Você lembra do tempo dos fiscais do Sarney? Eu lembro que a gente... Daqui a pouco, nós vamos ter os fiscais do Lula, hein? Daqui a pouco vai mandar os fiscais da SUNAB. Lembra da SUNAB? Claro, Superintendência Nacional do Abastecimento. Estudei muito isso, inclusive. Aliás, eu estudo a história o tempo todo. E eu não estou vendo dificuldade nisso, não, porque é engraçado. A inflação oficial, ela é medida, mas ela está pequenininha. Agora, quando você vai no mercado, quando você vai à feira, quando você vai a qualquer centro comercial, você percebe que os preços não são bem pequenininhos, né? Tem coisa que assusta a gente, né? Eu, por exemplo, gosto muito de queijo. O preço que os queijos estavam no começo do governo e os preços que os queijos estão agora, eu comprava 1 quilo, agora eu estou comprando 400 gramas, né? Quer dizer, a gente já não está mais esbanjando. Mas eu tenho uma solução para você. Qual é a solução? É leite de vaca, né? Mas com Claro. leite de cabra, leite de burra... Leite de cabra é mais caro ainda, se você quer saber. Então, leite então caprese muda. é mais caro ainda, portanto... então muda para leite de burra, então. Pronto. Agora eu vou te contar uma coisa, o diretor está sugerindo aqui no nosso backstage comprar mortadela. Olha, Luizinho, mortadela não dá, né, meu filho? Não, aí também já chegar muito, né? Mortadela é quando tem que fazer aquele lanche para 300 pessoas, né? Não, pelo amor de Deus, né? Pelo menos eu estou pensando aqui como conde num presunto de Parma, né? Num parmigiano, né? Numa coisa um pouco... Acha outro animal que possa te dar leite, porque a vaca está muito cara. A vaca foi pro Bejo, é isso? Muito bem. É que os temas vão saltando aqui, a gente às vezes vai se lembrando aqui das coisas, e esse controle inflacionário artificial tá voltando, tá perto de voltar. E eu já vi país que controla a inflação por decreto, hein? A Venezuela é logo ali. Bom, enfim, vamos lá. Bora lá tocar pro tema número 2, meu querido Luizinho. Tema número 2, nova sede. Manchete: Governo de São Paulo abre consulta pública sobre a nova sede administrativa. O governo do estado de São Paulo deu início a uma consulta pública para a construção de uma nova sede da gestão estadual na região da Praça Princesa Isabel, localizada no centro da capital paulista. Essa iniciativa faz parte do Programa de Parcerias e Investimentos, a PPI, e tem como objetivo centralizar mais de 22 mil funcionários que atualmente estão distribuídos em aproximadamente 60 prédios pela cidade. A consulta, que começou na sexta-feira, estará aberta até o dia 26 de fevereiro, permitindo que a população opine e faça questionamentos sobre o projeto por meio do site
parcerias e investimentos.sp.gov.br. O projeto do novo centro administrativo prevê a construção de diversos prédios com o intuito de facilitar a comunicação entre os funcionários e revitalizar o centro de São Paulo. A proposta inclui a remoção do terminal de ônibus Princesa Isabel e a reestruturação do parque. Além disso, a construção de restaurantes, lojas, bares está planejada para incentivar a circulação de pessoas na região, inclusive nos fins de semana. O Palácio dos Campos Elíseos, que já abriga a Secretaria de Justiça e Cidadania desde setembro do ano passado, será uma das bases desse novo complexo administrativo. O governo estadual tem planos de lançar um leilão para a construção da nova sede em 2025 e a expectativa é que as obras comecem em 2026. Muito bem. Olha aí, vocês estão vendo a foto da nova sede administrativa ali no centro de São Paulo, nos Campos Elíseos, ali onde tem o antigo, né? A antiga sede do Palácio Estadual. Essa aí seria a nova sede do governo do estado e todas as suas secretarias. Paulo, assim, traduzindo, o maior objetivo desse projeto é acabar com a Cracolândia, acabar com o centro de São Paulo totalmente abandonado na circunstância que está, levar as pessoas lá para povoar aquela região a fim de combater a violência que se espraia ali pelo centro, um problema que nunca acaba. Eu só espero que com essa expectativa, concomitantemente, se resolva o problema da Cracolândia e não pura e simplesmente removam as pessoas de lá, chuta-se o problema e se resolve o problema do centro, que é muito importante. O centro de São Paulo tem muita gente, tem muito comércio, é muito importante o centro histórico de São Paulo, que se perde, né, Paulo? Você vai lá no centro de São Paulo, eu já estou até adiantando o meu comentário aqui, porque eu quero provocar isso no Paulo, porque o Paulo é um profundo conhecedor dos centros principalmente das cidades, e quão está prejudicando a economia das cidades. Esses dias eu fui ao centro de Santos, fui levar a dona Letícia para fazer compras lá, e aproveitamos, passamos para ir para lá para pegar aquela promoção lá do mercado municipal, onde estão fazendo o quilo da pescada, lá estão com uma promoção legal de aniversário da cidade, aniversário também do mercado municipal, e estão fazendo por R$19,90 lá o filé de pescada. Então, como nós gostamos bastante aqui em casa, fomos lá. Cara, passei pelo centro de Santos, tudo bem, tem muitas obras acontecendo por lá, mas, Paulo, dá dó dos comerciantes dali, dá dó. Você vê aquelas lojas antigas, lojas que tem, sabe, que remete ao saudosismo da época, até o formato dos azulejos, da fachada, entra, mas poucas pessoas do centro de Santos. Vai ter que fazer uma movimentação muito forte, eles estão dando incentivo para quem empreender lá no centro, mas vai ter que repovoar ali. Infelizmente, não sei o que fazer com o centro histórico, mas estão querendo construir prédios lá, porque precisa povoar aquele centro, até para que se mantenha aquele lado comercial do centro de Santos, como acontece. Mas com relação ao comércio de São Paulo, dá dó também de ver o comerciante que tem aquela loja que passou de pai para filho, sabe? E o cara não consegue abrir a porta porque os craqueiros estão lá na porta e a polícia não consegue afugentar e não tem solução. Paulo, na sua visão, essa nova sede administrativa é uma solução para o centro de São Paulo? Sem dúvida nenhuma, Rodrigo. Nós temos que evoluir permanentemente. A evolução passa por esse processo. Primeiro, que a gente tem que enfrentar os problemas. Não adianta fingir que a gente não vê. Eu ontem estive no centro, não no centro, este centro de São Paulo, porque aliás, anteontem, estive lá no Terraço Itália, no Edifício Itália, a esquina da São João com a Ipiranga, ainda é próximo desse centro, mas a 1 quilômetro, 1,5 km, tem a Cracolândia, que não pode se fugir, né? E aí as autoridades têm que criar centros de tratamento, porque a dependência química, a dependência do álcool, do crack, da cocaína, da droga, tem tratamento, tem que ser encarado como uma doença, é uma dependência química, então tem que ser tratado. Primeiro passo. Segundo, centralizar, criar equipamentos um próximo do outro facilita muito o exercício do Estado e o exercício da cidadania. Nesse processo, é muito mais rápido quando você tem um centro administrativo maior.
Então, a ideia de usar aquele espaço que é próximo do mercado municipal, que não é tão longe assim da Cracolândia, onde tem um espaço enorme, né, gigantesco, e uma área não construída. Tem ali uma propriedade que é tombada, que vai ser preservada, com certeza, que já foi até sede da Prefeitura de São Paulo, hoje não é mais, mas é importante que se aproveite aquele espaço para revitalizar esse centro tão destruído. Agregar valores, somar forças e juntar os equipamentos é sempre muito produtivo. Exatamente ao inverso do que fez a minha cidade. E aí eu faço questão de me permitir, há 1 minuto e meio, contar que São Vicente tinha um terreno na Avenida Capitão Moraguiar, com fundos para Bento Viana, que estava reservado há mais de 100 anos para a construção de um pequeno hospital e de um centro administrativo, que é o mais importante. A atual gestão resolveu pagar aluguel de tudo e simplesmente venderam o terreno, que valia 16 milhões, por 8,5, metade do preço. E hoje nós não temos nem essa possibilidade numa cidade chamada São Vicente, o que vai contra as regras de urbanidade. Urbanismo é juntar forças. Se nós pudéssemos, em São Paulo, aplicar essa fórmula mágica de juntar as secretarias todas no mesmo espaço físico, pode ter certeza que todos os procedimentos seriam muito mais céleres, mais rápidos, mais eficazes. Você conseguiria, com muito mais rapidez, resolver do que ter que se deslocar daqui para lá de carro, procurar estacionamento, de lá para lá de carro, procurar estacionamento. Agora, com relação ao comércio, só para arrematar, o comércio tem que se adaptar aos novos tempos. Os novos tempos têm internet e o comércio eletrônico está crescendo. Para que o comércio do cotidiano, do dia a dia, se preserve, tem que se criar bolsão de estacionamento e criar facilidade para que o consumidor vá fazer isso de maneira barata, quer dizer, comprar e poder parar num lugar com segurança, com conforto. É exatamente o que nós precisamos fazer para modernizar e fazer com que a economia volte a crescer. O governo de São Paulo, brilhante iniciativa. Vamos tentar fazer, sim, juntar a sede completa no mesmo espaço. Com isso, se para de pagar aluguel, se economiza muito e faz com que haja eficácia e eficiência do serviço público. É com você, Rodrigo. É verdade, comecei hoje, Paulo tá certo. É verdade, Paulo foi muito feliz, essa questão também do enxugamento, porque eu já trabalhei no governo do estado e é muito contraproducente aquela sede no Morumbi. É distante de tudo, é distante de outros prédios que são alugados para sede administrativas, gasta-se muito mais dinheiro e você pode ter uma sede administrativa custando muito menos e poder repovoar aquele centro histórico de São Paulo até a fins de poder melhorar a questão comercial lá do centro, que é tão importante, tá bom? Vamos fazer o nosso último intervalinho? Não sai daí, temos mais um teminha aqui para poder trazer para vocês antes de vocês irem para o fim de semana, tá bom? Voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A beleza natural, a natureza à sua volta, mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus, mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é a tônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura.
A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidramento de sacada com o sistema Sleek, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos, clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos de volta nesse último bloco do programa Contra o Tempo desta sexta-feira, 24 de janeiro de 2025, para aqui, direto da TV Serra do Mar. TV Serra do Mar, sempre trazendo novidades para vocês. Então, já estamos aqui pela TV Serra do Mar, canal 40.1. 40.1 pelo sistema aberto de televisão, pelo canal fechado Claro TV, você nos acompanha também pelo canal 12, e você também pode escanear aqui, ó, com o QR Code que o Luizinho vai colocar na tela já para você aí, e vai aqui, aí, ó, escaneia com o teu smartphone, ou vai na barra de procura, digita Contra o Tempo _ online, se inscreve, curte, compartilha, like, joinha, sempre às segundas, quartas e sextas, quando nós iniciarmos sempre das 21 às 22, o nosso programa aqui na TV Serra do Mar, automaticamente inicia-se também de maneira simultânea no nosso canal no YouTube, tá bom? Então se inscreve, aciona o sininho que você vai receber a notificação na tela do seu smartphone, tá bom? Nessa edição de sexta-feira, recebendo o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, sempre ele, Paulo Eduardo Costa. Sem mais delongas, meu querido Luizinho, tempo urge. Vamos lá, tema final, tema número 3. Muito bem, tema número 3, pode parar. Funcionários ameaçam greve no transporte público de Guarujá, caso prefeitura não pague dívida. Funcionários da CIT Transporte Urbano Intermodal, que administra o transporte público em Guarujá, anunciaram greve dos ônibus para a próxima terça-feira, dia 28, caso a dívida da prefeitura com a empresa não seja paga. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, conhecida como ontem, 23, após uma assembleia realizada no Sindicato dos Funcionários Públicos de Guarujá. A dívida é referente à falta de repasse para remuneração pelos serviços prestados pela empresa. Agora, uma ata será enviada para a concessionária que notificará a prefeitura. Caso o pagamento não seja realizado dentro de 72 horas, a greve será deflagrada a partir de meia-noite de segunda-feira, 27, para terça-feira, dia 28. A Prefeitura do Guarujá se manifestou por meio de nota. Aspas, a nova gestão da Prefeitura de Guarujá informa que está em vigor a tutela cautelar antecedente concedida pelo juiz da Vara Pública de Guarujá, na última segunda-feira, no dia 20, que obriga a CIT Transporte Urbano Intermodal a manter a prestação de serviços sem interrupções, sejam parciais ou integrais, sob pena de multa diária de 500 mil. O município não foi notificado sobre qualquer possibilidade de greve, diz a administração municipal. Muito bem, meu querido Paulo Eduardo Costa. Na luta do rochedo com o mar, quem sofre é o marisco, no caso, o povo. E aí, Paulo? Mais uma vez, o povo sendo submetido a uma briga, né, de maus pagadores. Na verdade, o que está se cobrando verdadeiramente são aqueles valores, por exemplo, que a empresa emite com relação a passe escolar, por exemplo, né? A prefeitura compra passes escolares para distribuir aos seus alunos, só que ela tem que comprar e pagar. Eu não estou nem falando em subsídio, não estou falando em aporte externo, né? Até porque eu entendo que o transporte público, assim como qualquer outra atividade, tem que ter uma atividade comercial, tem que ser rentável. A boa gestão vem exatamente em tornar, ainda que haja necessidade de manutenção, da renovação de frota, da troca de pneus, da colocação de aparelhos de ar-condicionado, até com esse calor que a gente costuma dizer calor senegalesco, né, em homenagem ao Senegal, que é um calor bárbaro lá sempre no verão africano. Então é fazer com que as pessoas tenham um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de, digamos, de conforto. Agora, neste caso específico da Prefeitura do Guarujá, é o não pagamento durante muito tempo dos passes escolares e do que a Prefeitura usufrui do sistema de transporte público. O que faz o quê? Que a empresa fique sem caixa, portanto, sem caixa ela não consegue trocar os pneus, pagar os salários, pagar o 13º, pagar as férias indenizáveis, né? Fazer a manutenção da frota, a renovação dela. Então, Prefeitura,
O bom exemplo tem que vir de cima. Eu não quero aqui criticar e nem sei. O ex-prefeito Walter Suman, agora é o Farid Madi, mas eu recomendo, conheço bem o Farid, acho uma pessoa íntegra, então só recomendo e peço ao Farid que olhe com atenção, porque vai ser uma situação muito constrangedora a cidade entrar numa greve. Evidentemente que o juiz deu uma medida cautelar, né, que ela tem um valor, uma validade por tempo determinado, determinando a preservação dos serviços, porque senão a cidade entra em colapso, literalmente. Sem transporte público há um colapso. Guarujá não tem VLT, não tem transporte alternativo, não tem lotação, como teve São Vicente no passado, aliás, diga-se de passagem, com grande propriedade. Hoje, a gente depende do transporte público, portanto, ficar sem ele é uma situação muito grave. Eu acho que a prefeitura pode sentar numa mesa de negociação com os atuais gestores, efetivamente, da empresa de transporte público, trabalhar aí uma forma de pagar, ainda que seja parcelado ou não. Muitos vão dizer, mas não tem dotação orçamentária. Bom, vai ter que tirar de algum lugar para acabar colocando nesse processo, porque a população do Guarujá não pode sofrer. Já basta o que está acontecendo com a falta de água. Depois que privatizaram a Sabesp, parece que tudo virou uma catástrofe. Aliás, eu aqui em casa recebi uma conta, diria, estratosférica, nem uma conta comum. Não vou nem falar do problema pessoal, mas a Sabesp tem que estar atenta ao que está acontecendo. A gente parece que privatiza as coisas, elas desandam, porque além de querer lucro, acabam prejudicando. Por que o transporte público não é do Estado? Por que o transporte público não faz parte da prefeitura como era no passado remoto? Está na hora de a gente começar a cobrar algum tipo de ação que beneficie a população e não prejudique a população. A gente está sofrendo demais com esse transporte público deficiente, com esses ônibus sem ar-condicionado, com os assentos duros, com a falta de horário e comprometimento com os horários. É engraçado, hoje mesmo eu lembrei, eu estou aqui, não estou no Instituto hoje, estou na minha casa na Ilha Pochá. Hoje eu acabei vendo a lotação, sabe, o ônibus, o micro-ônibus subindo 2 vezes aqui. Eu falei, nossa, mas que surpreendente. Mas aí descobri, o prefeito estava no Ilha Pochá Clube lá embaixo, numa formatura da Guarda Civil, então a empresa de transporte público, acho que para mostrar que ela tem eficiência, porque ela não faz isso na rotina, os ônibus nunca vêm aqui para a Ilha Pochá, hoje eles estavam subindo, que foi uma coisa surpreendente. Pelo menos, quem sabe, o prefeito possa vir todos os dias ao Ilha Pochá Clube e isso voltar a acontecer. Mas que Guarujá consiga resolver o seu problema, porque o problema lá, aparentemente, não é dos menores, a situação já vem se avolumando há muito tempo. Eu já li essa matéria no jornal há pelo menos uns 15 dias, quando teve a primeira ameaça de greve. A determinação judicial foi respeitada, só que não dá para movimentar alguma coisa se não há recurso. Certamente a empresa deve ter esgotado sua capacidade financeira e vai chegar uma hora que, se a prefeitura não pagar, ela não vai ter nem como abastecer os ônibus, quanto mais fazer a manutenção da frota em termos de segurança, de infraestrutura, de troca de pneu, de revisão de freios e assim por diante. Oxalá, bonita palavra, hein? Oxalá a gente consiga fazer com que haja entendimento entre as partes e o povo do Guarujá não sofra a mazela da ausência do transporte público tão importante no seu dia a dia e no seu cotidiano. É com você, Rodrigo. Não, e sabe o que mais me intriga nisso tudo, Paulo? Eu acho que você explicou sobre o ponto de vista administrativo muito bem. Essa questão aí dos subsídios que são colocados. Mas o que o povo não consegue entender é que o dono da empresa, ou o representante da empresa, tinha uma candidatura posta a prefeito, que foi derrotada pelo Farid Madi. E no segundo turno, o Pepe, que se intitulava da City, anunciou apoio a Farid Madi. E o que está acontecendo? Por que se resolve sempre da pior forma? Parece que o que o prefeito Farid Madi fez foi pedir a revisão de contrato, o que é um direito. O que é um direito de todo administrador público, de quando ingressa na prefeitura, conhecer os contratos, saber por que está se cobrando, por que está nesse valor, o que está custando, por que está dando subsídio, por quê, e tem que dar essa resposta. É que essa forma no Brasil é muito engraçada. Paulo foi muito feliz quando falou assim, por que as prefeituras não tomam mais conta do transporte público? Simples, porque não tem condições, não tem capacidade.
não consegue gerir essa máquina. E muitas vezes tem que terceirizar. Só que, ao mesmo tempo, tem o empresário. Vem o lado do empresário. E com o empresário, vem o jogo, né? Não estou falando do jogo escuso, estou dizendo que há, sim, uma forçação de barra por parte da empresa para ela resolver o problema dela, incidindo sobre os funcionários. O que os funcionários têm a ver com isso? Ah, mas vai atrasar salário. Mas quando fez o contrato, não disse que a empresa tinha que arcar com os custos caso tivesse algum problema com o pagamento de prefeitura? Muitas vezes essa é a forma com que os empresários que prestam serviço às prefeituras têm de colocar o povo como refém, né? Porque não se justifica. Quando o prefeito pede reequilíbrio, isso aí é para justamente saber o que é justo e o que não é justo. Tá uma briga aí, o ex-prefeito Walter Suman dizendo que nunca houve atraso ou ameaça de greve, mas essa greve a gente está vendo que é uma greve provocada, né? Provocada por aquele que teria o dever de prestar o serviço. Então, assim, eu lamento muito que isso tenha chegado a esse ponto. Espero que se resolva para bem da população, porque vai ficar essa história de ação na justiça, uma ação contra a outra. Ah, nós temos que nos resguardar. E assim, de pronto aqui, todos os contratos precisam ser revistos. Porque não é um governo de continuidade, né? É um governo que assumiu um governo novo. Embora tenha alguns secretários que ficaram lá que são da administração antiga. Mas não estou entrando nesse mérito. O que eu quero dizer é que é direito, sim, de você analisar, reequilibrar os contratos, porque é o princípio da eficiência, é o princípio da administração pública. Ela tem que sobressair. Não pode pura e simplesmente ficar da forma como se encontra. E aí se força os funcionários, se forma uma questão de você poder forçar o serviço público a despeito daquilo que a população que sai de casa para trabalhar. Aí fica complicado. Paulo, quer dar um pitaco? Dá aí, Paulo, pode falar. Para dizer que se a dívida é anterior, mesmo a renovação do contrato, Rodrigo, você sabe disso, ela tem que ser paga, né? A revisão contratual, ela deve acontecer agora, mas o débito anterior, o pretérito que foi do passado, tem que ser pago, senão a empresa não sobrevive. Você entendeu? Quer dizer, mesmo que o Varide queira renovar, ele vai ter que quitar com essa dívida, e o quanto antes possível. Senão, vai parar. E Guarujá sem transporte público vai ser um caos, pode ter certeza disso. Aí vai dar direito até depois a um contrato emergencial, coisa que o valha, o que é uma pena. Vamos em frente. Sim, mas é aquilo que acontece, né, Paulo? Você assumiu a dívida, lógico, herdou a dívida, tem que pagar. Mas peraí, deixa eu dar uma olhada no que eu estou pagando, né? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver o que é devido e o que é indevido. É obrigação, até pela questão da transparência e da eficiência da máquina pública. Enfim, eu só não quero que estoure no povo, coitado, que tem que trabalhar e muitas vezes vai pagar pelo problema aí, tá bom? Paulo, muito obrigado, viu, querido amigo? Bom fim de semana para você. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luiz Henrique Andrade. Obrigado à equipe da WorldCom que acompanha. Obrigado à TV Serra do Mar, TV Brasil, que nos projeta aí aos quatro cantos desse nosso litoral paulista maravilhoso. E obrigado especialmente ao telespectador, que eu agradeço sempre por essa fiel audiência. Muito obrigado pelo carinho. Até segunda-feira, se Deus quiser, e Ele vai querer. Obrigado, Rodrigo. Amém. Luizinho, obrigado por mais uma semana, um grande abraço. Você sabe que foi aniversário ontem do Luizinho, né, Conde? Você nem sabe, porque foi no dia que você faltou. Aniversário do Luizinho ontem. Luizinho, parabéns. Muito juízo, menino, juízo. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Boa. Valeu. E a todos vocês, muito obrigado por essa semana e dizer a vocês, nós não somos donos da verdade, não. Apenas 2 pontos de vista levados em consideração. Fiquem todos com Deus, sigam na programação da TV Serra do Mar, aproveite o fim de semana e até segunda-feira, às 21 horas, se Deus quiser.